Ezequiel capítulo 37, nós vamos falar hoje sobre restaurando o perdido. Diga comigo, restaurando o perdido. Ezequiel 37. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus hoje. Uma boa porção. Glória a Deus. A minha tradução diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em espírito e em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntava, cada osso com o seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre ele pele, e não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Coloca a mão no seu coração, região do seu peito que simboliza o teu coração espiritual, a tua mente. E vamos falar com Deus nessa hora. Vamos pedir para Deus trazer na sua lembrança agora coisas que você sabe que estão mortas, coisas que você sabe que precisam reviver, coisas que você perdeu e você gostaria que fossem restauradas. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a palavra, como ele disse a Jeremias: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. O Espírito de Deus, ele está sobre a palavra, e a palavra de Deus se cumpre na minha e na sua vida. Por isso nessa noite, ó Deus e Pai, invocamos o teu santo nome, invocamos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, ó Deus Altíssimo, que o Senhor venha nos dar claridade de mente, para que possamos interpretar verdadeiramente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, aquilo que o Senhor quer restaurar,
aquilo que o Senhor quer trazer vida novamente, o Senhor quer reviver, aquilo que o Senhor quer trazer, meu Pai, de forma que venha ser restaurada, que de forma que venha, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, manifestar o Teu poder e a Tua glória, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nos apresentamos diante da Tua face, como igreja nos apresentamos diante do Senhor. Tu sabes, Tu conheces o coração de cada pessoa que aqui entrou. O Senhor sabe, meu Pai, das lutas, o Senhor sabe, meu Pai, das limitações, o Senhor sabe das necessidades. Senhor, Tu conheces essa carência de cada pessoa que aqui está. O Senhor sabe, meu Pai, naquilo que elas estão perecendo. O Senhor sabe naquilo que elas estão perecendo, naquilo, meu Pai, que elas não têm conseguido vencer. Mas nessa noite, ó Espírito de Deus, sopra neste lugar. Vento dos quatro cantos, vem e sopra sobre este lugar. Enche esse lugar da Tua glória, Pai, porque essa casa é chamada Tua casa, a casa de oração para todos os povos. Espírito de Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui morto espiritualmente, se tem alguém morto, frio, como está escrito, não é por força, Jaquenilson, e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Senhor, não é pela minha força, não é pela minha força, não é pela força do braço humano, não é, mas é pelo Teu Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, fala com o Espírito Santo. Agora fala: Espírito Santo, Tu és a pessoa querida, Tu és a pessoa amada, Tu és o Deus presente, Tu és o enviado de Deus para nos consolar, para nos exortar, para nos revelar todo o caminho da bondade, do juízo, da justiça de Deus. Espírito Santo de Deus, tem alguém aqui passando por um tempo de morte espiritual. Quem sabe você está aqui, mas você está como um morto espiritual. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de buscar a Deus. Você se entregou, literalmente você tem se entregado, e você tem deixado o esfriamento bater na porta da sua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o único que é capaz de tocar no mais íntimo do coração humano. Oh Espírito Santo, sopra sobre este lugar, sopra sobre este lugar, sopra sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, diga amém. Glória a Deus. Dá um sorriso pro irmão do lado aí, mesmo que ele for seu marido ou sua esposa. Tem gente que chega na igreja assim para dar um sorriso pro marido, tá difícil, mas pode rir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho nessa introdução. Quem é o profeta Ezequiel? Por que ele estava profetizando? Por que Deus levantou ele? O profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Daniel, na primeira visita do rei Nabucodonosor, eu preguei quinta-feira sobre Sadraque, Mesaque e Abednego aqui na igreja. Na primeira visita de Nabucodonosor sobre o território de Israel, ele levou todos os príncipes para a Babilônia, porque a Babilônia era um império nos seus dias. Na segunda visita, ou na visita que agora ele veio para subjugar a nação, ele levou grande parte das pessoas que estavam no norte. Praticamente as que sobreviveram ao rei da Assíria, foram levadas pelo rei Nabucodonosor naqueles dias. E a terceira vez que ele vem, aí ele leva toda a Jerusalém, todo o Judá de Deus. Ele leva todos os que estavam em Jerusalém. Jeremias, ele fica em Israel, ele fica em Jerusalém, um dos poucos moradores que ficam em Jerusalém, um dos poucos que ficam na terra prometida. Um deles é Jeremias.
Jeremias, ele profetizava de Jerusalém ou de Israel para a Babilônia, dizendo que o Senhor havia entregado o povo de Deus, o povo dele, nas mãos de Nabucodonosor. Um dos motivos que ninguém gostava de Jeremias, porque ele falava o que o povo não queria ouvir. O povo queria ouvir que Deus ia dar vitória, que Deus ia livrar, que Deus ia ajudar, que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia intervir. Mas Jeremias disse: não, vocês têm que se entregar para o rei Nabucodonosor, porque esta é a vontade perfeita de Deus. É da vontade de Deus que vocês se entreguem para aquele que vai governar, aquele que já foi colocado como o que vai subjugar vocês. Ezequiel, pelo contrário, ele estava lá na Babilônia, e ele profetizava a partir da Babilônia para Jerusalém ou para Israel. E a profecia que Jeremias falava era mais ou menos assim: vocês vão para a Babilônia. E Ezequiel dizia: Deus vai levar de volta vocês para Israel. Lá na frente, Deus levanta Zorobabel, Esdras, e Deus levanta a Neemias. Um vai reconstruir as cidades, outro vai reconstruir o templo, e outro vai reconstruir os muros. Esses três homens lá na frente vão cumprir a profecia, o qual Deus havia dito, que Deus iria novamente levar de volta o povo que estava na Babilônia para a terra prometida. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 1, que de Abraão até Davi houve 14 gerações. O motivo, um dos porquês de ter acontecido que se passaram 14 gerações até que nascesse um rei que era da vontade de Deus, um rei segundo a profecia que está no livro de Gênesis 49, versículo 10, que diz que o cetro estaria na casa de Judá. Consiste em que, quando um descendente de Abraão teve um problema de ordem sexual com a sua nora, Israel ficou impedido de trazer um rei nas próximas 10 gerações, porque havia pecado Judá. Judá, ele teve um caso com a sua própria nora, porque ele já tinha dado um filho, o filho não quis ter filho com esta mulher, aí morreu, aí deu outro filho, esse filho também não quis ter filho com essa mulher, morreu, e o terceiro ele não deu, e essa mulher acabou enganando seu sogro, que era Judá. Depois de 10 gerações, contando de Abraão até Davi, houve 14, conforme está escrito no livro de Mateus capítulo 1, houve mais 14 gerações de Davi até o exílio, porque a casa de Davi, eu preguei no Dia dos Pais aqui, foi uma casa muito pecadora, estupro, incesto, adultério, e durante mais 10 gerações, aquela casa iria passar por um julgamento da parte de Deus. Se você ler o livro de Reis, se você ler o livro de Crônicas, você vai ver que a maior parte dos descendentes dos reis que vieram depois de Davi fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, chega o momento de Deus julgar a Israel. Chegou o momento de Deus dar a sentença. 2 motivos, preste bem atenção, 2 motivos que Deus deu a sentença para Israel. Eles iriam ficar 70 anos como cativos na Babilônia. Primeiro, porque durante 490 anos, eles não dizimaram o ano sabático. Durante 490 anos, eles não dizimaram o ano sabático. Para cada 6 anos que eles trabalhavam, o 7º eles deveriam descansar. 6 anos trabalhavam, o 7º era do Senhor, descanso da terra. Mas Israel não fez isso durante 490 anos. 490 anos dividido por 7, 70. 7 vezes 7, 49. Por isso, houve então a sentença sobre a casa de Israel. O primeiro motivo
que eles foram levados como cativos ao cativeiro durante 70 anos, é porque eles não deram o dízimo sabático para Deus. Hoje eu estava assistindo a história de Abraham Lincoln, e eu achei muito interessante, porque Abraham Lincoln, ele dizia que durante 250 anos, os negros foram escravos na América. E tudo que a América derramou de sangue, tudo que a América teve que gastar na questão bélica, foi pouco diante do que aquele trabalho escravo teve que passar debaixo das unhas daqueles homens, né, que eram tidos como senhores feudais lá na América do Norte. E aí Abraham Lincoln disse: Deus, quem sabe Deus não está julgando a nossa nação. Abraham Lincoln era um homem que tinha uma mente extremamente voltada para as coisas de Deus. Foi o maior estadista que os Estados Unidos teve. Agora eu vou falar para vocês, a mesma coisa aconteceu com Israel, com os hebreus, depois de ter ficado 400 anos como escravos lá no Egito. Depois de 400 anos de escravidão, os egípcios tiveram ali toda a sua nação em frangalhos, porque quando os hebreus saem debaixo dessa nação, eles levam todo o ouro, toda a prata, todo tecido, né, de algum valor, e fora animais, gado e tudo mais que eles levaram, e a força motriz. Eu tenho algumas linhas que eu estudo, e uma delas diz que foi um acerto de conta entre Deus, seu povo e o faraó. Agora voltando aqui à questão dos 70 anos, o segundo motivo em que Israel ficou durante 70 anos subjugados, como escravos na Babilônia, foi por quê? Porque havia muita promiscuidade na casa de Israel. E quando eu falo promiscuidade, eu não estou falando simplesmente de atos sexuais, eu estou falando de idolatria também. Eu estou falando também de rebelião contra Deus, porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel que o pecado de rebelião é igual feitiçaria. Também havia muita feitiçaria em Israel, e Deus, ele precisava entrar em acordo, ele precisava estabelecer juízo na sua própria casa. Diga comigo assim: o juízo de Deus começa na sua própria casa. Por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que o juízo de Deus começa lá fora. Começa aqui dentro, ó. Dentro da casa de Deus começa o juízo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana morreu o Eduardo Campos. Irmãos, vocês já foram no aeroporto de Maringá? Vocês ficaram lá pelo menos uma hora, um voo de um amigo, de um parente atrasou, e vocês ficaram lá, sei lá, uma boa parte da tarde esperando descer alguém lá num voo que você foi buscar e tal. Gente, um aeroporto sem muita relevância, mas todo momento desce jatinho e sobe jatinho, desce jatinho e sobe jatinho, desce jatinho e sobe jatinho, desce jatinho, sobe jatinho. E não é só jatinho não, chega helicóptero, sai helicóptero, chega helicóptero, sai helicóptero. Estou falando alguma besteira? Vai lá no aeroporto e fica parado lá, no mínimo de 2 a 3 horas lá, você vai ver o tráfego que é no nosso aeroporto de Maringá. Até, às vezes você vê alguns chegando de jatinho, você já sabe até quem é, aquele é fulano, aquele dia de helicóptero é ciclano, que a gente conhece de uma certa forma, né, as pessoas de uma maior relevância da nossa cidade. Então tem muitos deles, né? Tem até lá, tem um hangar lá com um barcão lá, grandão, com a logomarca, porque tem avião também, né? Presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Não se compara aos aeroportos de São Paulo. Os aeroportos de São Paulo é assim, irmãos, tá? Se você ficar 10 minutos lá, é tudo fração de minutos. Desce um, sobe outro. Desce um, sobe outro. Desce um, sobe outro. É o dia inteiro congestionado aqueles aeroportos. Agora, tinha 3 candidatos mais fortes à presidência da República. O primeiro é a dona Dilma.
o segundo é o Aécio e o terceiro o Eduardo Campos. Justamente o jatinho desse rapaz, 49 anos, é o primeiro político que nasceu depois do golpe de 64. Ele nasceu em 65. Um cara que já foi governador 2 vezes, um cara que já foi deputado estadual, deputado federal, ministro desse governo que está aí. O jatinho dele bicou e matou aí toda a tripulação que lá estava. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção, irmãos. O vice desse homem é uma mulher chamada Marina, evangélica. Eu já vi ela com o microfone na mão. Eu estava falando quando eu vinha para a igreja hoje. Eu não achei engano na boca daquela mulher. Eu não estou fazendo política aqui não, eu estou pregando a palavra. Eu já vou chegar onde eu quero. Eu não encontrei engano na boca daquela mulher. O dia que aquela mulher subiu e pegou o microfone, do mesmo jeito que eu não vi engano na boca do Magno Malta. Eu não vi engano na boca do Magno Malta. Muito pelo contrário. Sabe o que fala, é consciente do que fala e tem propriedade para exortar. Agora, presta atenção. Um povo como nós, evangélicos, que chama a atenção da nação inteira. Um povo como nós, evangélicos, que faz com que presidentes vá assistir culto. Um povo como nós, que tem o poder e a capacidade de ditar o que vai acontecer nessa nação nos próximos anos. Um povo que tem a capacidade de influenciar. Se cumpre a palavra: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Um povo pequeno, eu não acredito que nós passemos de 25% da população brasileira, mas um povo que tem uma influência, um povo que é respeitado, um povo que os olhares da nação estão sobre nós. Imagina Israel, meus queridos, o povo de Deus, levado em cativeiro. E agora Deus está falando assim: esse mal, essa situação, ela é provisória. Eu tenho um porquê. Eu tenho um motivo para ter colocado vocês como que se fossem escravos na Babilônia durante 70 anos. Deus não é um Deus de acaso. Diga comigo: Deus não é um Deus de acaso. Deus é o Senhor da história, irmãos. A história está na mão de Deus. Deus é a história. Diga comigo: Deus é a história. E uma coisa que eu me encontro nesse texto aqui, eu vou falar um pouquinho o que esse texto quer dizer, para que eu não seja herético, porque eu estou fazendo uma analogia. Esse texto aqui, ele fala sobre Israel, que estava sem esperança, sem alegria, sem vida. Eles não tinham mais a sua terra, eles não tinham mais o seu governo, eles não tinham mais o seu rei, eles não tinham mais os seus príncipes. Israel estava totalmente subjugada em uma terra alheia. O povo tinha como que esmurecido, estavam sem esperança, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam saber que aquilo ali era transitório, aquilo ali seria algo em torno de 70 anos que eles iriam passar. E Deus levanta um profeta para dizer para eles: vocês parecem um vale de ossos secos, mas existe uma promessa, existe uma palavra, e eu quero que você, Ezequiel, fale para Israel, esse vale de ossos secos. Fale para Israel que eu vou fazer eles reviver. Eu vou gerar vida na vida deles. Eu vou trazer eles de volta à sua terra. Eu vou estabelecer eles novamente na sua pátria. Eu vou fazer deles novamente uma nação na minha presença. Diga para Israel, profetiza sobre esse vale de ossos secos, e diga para eles que eu vou colocar tendões, eu vou colocar carne, eu vou colocar pele, e eu vou colocar sobre eles o meu espírito. Eles vão me servir em alegria. Eles vão voltar para o seu lugar de origem.
final do texto, fechando a exegese daquilo que eu estou falando, aí ele diz: porém em vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na sua própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Ele está falando que eles vão voltar para o lugar de origem. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. A palavra renovar, a palavra restaurar, a palavra renovar não é pegar algo e fazer ela algo novo. Renovar não significa trazer algo novo à existência. Renovar significa voltar ao novo. Restaurar significa o mesmo processo. Pegar aquilo que agora está velho e voltar a fazer ficar novo, restaurado como origem. Existem coisas na nossa vida, situações na nossa vida, existem fatos, existem como que se circunstâncias nas nossas vidas, que em algum momento elas nos ferem, em algum momento elas nos traz uma tristeza, em algum momento nós perdemos a esperança, em algum momento nós, inclusive, não simplesmente perdemos questões sentimentais, emocionais, mas literalmente nós perdemos coisas que outrora foram nossas. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui com aquele menino do Peru ou do Chile ali? Colômbia. Presta atenção. Uma mulher, presta atenção no que eu vou falar aqui, isso é muito profundo. A mulher, eles tiveram uma fazenda. Por questões familiares, perdeu a fazenda. E aí um dia essa mulher vai para Deus. E ela volta para Deus. E quando ela volta para Deus, Deus levanta uma pessoa e fala: aquilo que um dia foi seu, tornará novamente as tuas mãos. E ela estava orando para Deus, porque ela tinha um sonho. Sabe qual era o sonho? Rever a fazenda que ela tinha perdido durante muito tempo. E naqueles dias ela recebeu um telefonema que mudou a vida dela. Ela se transformou, ela foi convidada a ser uma das ministras do governo da Colômbia. E houve uma grande projeção na vida dela, de tal forma que ela veio a readquirir aquilo que ela tinha perdido. Uma coisa que ficou para trás. Uma coisa que ela já não tinha mais esperança. Estou falando de coisas agora, coisas físicas, coisas relacionadas a questões de propriedade. E eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa promessa. E agora a pergunta para a minha vida e para a sua vida é: como que isto vai acontecer? Como isso vai acontecer? E eu sei como isso vai acontecer. Diga para o seu irmão: não é difícil. Tudo que foi perdido pode ser recuperado. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua da pessoa. A Bíblia diz que o ventre vai se fartar daquilo que a boca fala. Profetiza, filho do homem. E nós temos que buscar em Deus qual é a vontade, o que Deus quer que nós venhamos a profetizar, o que Deus quer que eu e você venhamos construir pelo propósito dEle, através da autoridade dada por Ele nas nossas vidas. E eu não tenho dúvida de afirmar aqui, que quase todas as coisas, se não todas as coisas, exceto entes que já foram, que já morreram, que nós perdemos, as demais coisas, todas podem ser restauradas, recuperadas. Então a questão hoje que envolve a minha vida e a sua vida é: aonde está o teu vale de ossos secos?
aonde se encontra, em que área se encontra na sua vida um vale de ossos secos, que quando você olha, você não vê vida. Quando você olha, te traz tristeza. Quando você olha, você fica muitas vezes até amargurado. Quais são as coisas, ou não só quais são, quantas são que você precisa de que Deus restaure, que Deus renove, que Deus Ele possa restituir para você aquilo que foi perdido. O que você gostaria que fosse restituído na sua vida? Eu gosto muito do texto de Jó. A mulher de Jó chega para Jó e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí Jó olha para sua mulher e disse: como fala uma louca? Assim falas tu. Receberia de Deus o bem e não receberia o mal? Receberia de Deus o bem e não o mal? Quer dizer, Deus, Ele não pode permitir que eu passe por algumas circunstâncias adversas? Essa é a pergunta. Será que Deus não pode permitir que eu passe algumas lutas e algumas dificuldades? E a Bíblia diz que depois de muito tempo, Deus começou a restituir o que Jó perdeu. Ele perdeu os filhos e Deus restituiu os filhos. Jó, ele perdeu a saúde e Deus restituiu a saúde para Jó. Jó, ele perdeu os seus amigos e Deus restituiu, Deus restaurou os verdadeiros amigos na vida dele. Jó, ele perdeu toda os seus bens, camelos, jumentos, vacas. E a Bíblia diz assim, que Deus deu o dobro de tudo o que Jó possuía antes. Deus deu o dobro de tudo que Jó possuía antes. Sabe, irmão, se você vê Jó que nem um desesperado, cada festa que os filhos dele davam, ele ia lá e fazia um sacrifício por causa do pecado dos filhos. Ele vivia fazendo sacrifício. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro. A Bíblia diz que Jó andava com Deus. A população sabia que Jó era um homem bom. Só que em um determinado momento da vida, quando ele estava sentado em cima de cinza e se coçando com caco de telhas, as pessoas começaram a olhar para Jó e falar assim: alguma coisa esse cara fez de errado. O que esse cara fez de errado? Por quê? Perdeu os filhos, perdeu a sua fazenda, a sua riqueza, perdeu todo o seu gado, perdeu a saúde. Aonde que esse cara errou? Uma coisa que eu aprendo: contudo, não pecou Jó com a sua boca. Jó não pecou com a sua boca. E a Bíblia diz lá na frente que Deus restituiu para ele tudo. Deus restituiu tudo. Aonde está o teu vale de ossos secos? Que coisa que está morrendo na sua vida? Que coisas que estão morrendo na sua vida? Nós vivemos, amados, preste atenção nessa frase. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas estão se suicidando por causa de depressão. Essa semana um homem se jogou debaixo de um caminhão aqui em Maringá. Não foi um atropelamento, foi um suicídio. Igual a esses, nos Estados Unidos, morrem mais pessoas que se suicidam do que pessoas que são mortas por causa de um homicídio. Sabe por quê? Porque existe uma amargura dentro do ser humano como nunca existiu até hoje. E você sabe por que as pessoas estão tão insatisfeitas e tão amargas? Porque não tem vida nas suas vidas. Não tem vida no seu interior. As pessoas elas são insatisfeitas porque elas não têm vida dentro de si. Os padrões que a sociedade vão ditando, de moda, de coisas, são os nossos maiores referenciais e influências na nossa vida. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas em ter,
As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas aparentam. Não tem nada de errado cuidar da sua saúde. Não estou aqui falando sobre isso. Estou falando de uma coisa muito mais íntima, uma coisa muito mais profunda. As pessoas hoje, elas estão vivendo amarguradas. As pessoas estão vivendo insatisfeitas. E a depressão, sabe o que é a depressão? Depressão é um sentimento de incapacidade diante das circunstâncias. Diz que toda pessoa que se mata, o homicida, é porque ela queria viver. Estude isso para você ver. A pessoa não mata porque ela não se mata porque ela está querendo morrer. A pessoa se mata porque ela está querendo viver, ela quer viver, ela tem um desejo, uma vontade muito forte, muito grande dentro de si de viver. Só que ela não tem mais vida, ela não consegue mais enxergar a vida na sua vida. Então ela pensa que se ela se matar, ela vai poder restaurar a vida que ela pretende ter ou que ela teve. E nós, igreja, nós temos a maior autoridade dada por Deus para impactar as nossas famílias, os nossos lares. Nós temos a maior autoridade dada por Deus para mudar os rumos da nossa nação. Nós temos a maior autoridade dada por Deus para mudar os caminhos de muitas e muitas pessoas. Profetizando. E essa noite é uma noite profética. E eu estou aqui para profetizar sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, em o nome do Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da vida. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas pelo meio, através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez vida. Sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Você não precisa ser igual a ninguém. Você já tem uma identidade que foi dada para você quando Deus gerou você na eternidade. Você não precisa cumprir preceitos humanos para ser aceito. Interessante que esse final de semana Deus, Ele tem trabalhado muito no meu coração. E a primeira coisa que Deus trabalhou na minha vida esse final de semana, desde sexta, estou dentro de casa, tirando um tempo com Deus, né? Na verdade, o que me atacou foi uma sinusite, faz quase 40 dias. E isso daí desencadeou um monte de coisa em mim. Dor na cabeça, dor no corpo, garganta, pulmão. Tudo por causa de um cheiro. Eu tenho um problema com algum tipo de cheiro, algum tipo de perfume. E por alguns dias eu tive acesso a algumas pessoas que estavam usando aquele perfume. Sabe aquele um que você pega na mão da pessoa, depois você fica perfumado o dia inteiro? Eu passei vários dias, né? Me atacou dor de cabeça e depois a coisa foi desencadeando. E esse final de semana, esse feriado prolongado, eu cheguei quinta-feira à noite. Minha esposa, quando deu abertura no culto hoje, ela falava que nós estávamos que nem urso. A urso e a ursa. Um urso mais, né? Sexta-feira, Deus falou muito comigo sobre recomeçar. Irmãos, prestem atenção. Recomeçar, diga comigo, recomeçar. São 3 palavras que eu quero falar nessa noite. Uma delas é recomeçar. Recomeçar. Toda pessoa precisa de um recomeço. Por isso que Deus fez o dia e a noite. Por isso que Deus fez o dia, um dia com 24 horas. Porque nós precisamos quebrar um ciclo e começar outro. Por isso que Deus fez a semana, 7 dias e começa a segunda-feira de novo. Renovam-se as esperanças, renova as forças, renova-se os desejos, renova-se as forças para o trabalho. Foi por isso que foi estabelecido os meses. O ser humano precisa, além do dia, olha só o tamanho desse microcosmo, né? Horas, o dia, a semana, o mês,
O ser humano precisa de um mês. Nós estávamos ali na porta, tinha uma cachorra passando mal. A Luziane chegou para mim e falou: pastor, cuidado que esse mês é mês de cachorro louco. Porque é agosto. Foi isso que você falou? Agosto é mês de cachorro louco. O ser humano precisa de estações. Primavera, verão, outono, inverno. O ser humano precisa de temperaturas, de coisas que ele está em volta dele ali, os visuais, né? As árvores, as plantas, do modo geral, a natureza ao seu lado. Por isso que Deus deu o ano. Por isso que a gente faz aniversário. E vamos ser sinceros, né? Eu nunca vi tanta gente fazer aniversário nessa igreja que nessa semana. Teve dia que teve dois aniversários. É aniversário de um, é aniversário de outro, é aniversário. E todo mundo fazendo aniversário e festa e nada de chamar o pastor. Irmãos, tem que profetizar mais sobre esse vale de roças secas. Porque o povo está fazendo... Estou brincando, eu tive a alegria de ir na casa de alguns irmãos aí, comer bolo, foi uma bênção. Para mim foi muito importante ser convidado por vocês, porque é uma alegria a gente compartilhar da alegria de vocês. Mas, por isso que o ser humano precisa de um novo ano, uma nova idade, um novo tempo, porque ele precisa recomeçar. Nós precisamos recomeçar. E uma das coisas que eu gostaria de colocar na palavra recomeço, que muitas vezes a nossa vida ela vive como que uma vida cíclica. A gente nunca recomeça, porque a gente toma as decisões erradas. Irmãos, quantas pessoas que tomam decisões erradas. A pessoa, ela tem na sua frente a capacidade de escolha, e ela escolhe errado. E quando ela escolhe errado, ela entra por uma porta, que muitas vezes essa porta vai dar uma volta e vai voltar no mesmo lugar. Como o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, de forma cíclica, dando voltas e não chegando a lugar nenhum. São as pessoas que pensam que estão recomeçando, ou as pessoas que querem recomeçar, mas não mudam as suas escolhas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você quiser mudar a sua vida, meu irmão, se você quiser um novo recomeço, diga comigo, um novo recomeço, você precisa fazer novas escolhas. Se você continuar fazendo escolhas erradas, você não vai mudar a sua vida. Então, aprenda. A vida não é um professor. O tempo não é um professor. Segundo, o tempo não é doutor. Essa história de que o tempo é doutor, com o tempo cura. Não, irmãos, em alguns casos mata. O tempo não cura, muitas vezes ele mata. Pessoas ficam alimentando mágoas, ódios, coisas dentro de si, casos mal resolvidos, e o tempo acaba matando. O tempo não é um bom professor, porque o que tem de pessoas nécias, 40, 50, 60 anos de idade, e a gente vê jovens novos que têm uma mente tão para frente, tão preparada para a vida. O segundo ponto que Deus falou muito comigo nesse final de semana é que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Nós precisamos de um lugar para ser aceito. Existe um lugar aonde você vai ser aceito. São 3 princípios, são 3 sentimentos primários que causam toda a distorção emocional e psicológica no ser humano. A primeira, aceitação. Segunda, atenção. Todo excesso ou falta disso cria uma anomalia na vida das pessoas. Vou falar de novo. Toda falta ou excesso de atenção, de aceitação e de proteção cria na vida de um ser humano uma anomalia. Tanto a falta quanto o excesso disso. Nós não precisamos nem mais e nem menos. Nós precisamos na medida certa. Eu gosto muito do texto de Filipenses no capítulo 4, versículo 19, quando Paulo fala: o meu Deus em Cristo Jesus vai suprir
todas as vossas necessidades em glória. Que toda minha necessidade de atenção, de aceitação e de proteção é Deus que vai me dar. Então, uma das coisas que eu aprendo, meu querido, que o lugar que a gente começa aprendendo que a gente é aceito, e a gente precisa aprender a aceitar, e a gente precisa aprender a cuidar disso, é a família que Deus nos deu. E quando eu falo família, eu estou falando do Senhor, estou falando de você, estou falando de você. Existe um lugar que Deus te plantou. Existe um lugar onde Deus te plantou. Na quinta-feira, quando eu saí do culto, eu fui lá na casa da Thelma e do Carlos cantar parabéns para a Thelma, aniversário dela. Não tinha muitos parentes ali, mas estava lá Luciano, o esposo, estava eu, estava mais algumas pessoas, a Jo, estava lá, não sei quem. A Sandra, cadê a Sandra? A Sandra fez aniversário essa semana, eu vi lá o bolo, foi a Cris, foi a Elisandra, foi mais umas pessoas. Isso daí é família, irmãos. Vocês estão entendendo? Isso é família. Família são os amigos que Deus permitiu a gente ter. Está conversando com o Ronaldo essa semana, vai se casar. E a gente teve um tempo junto. Eu, ele, minha esposa, a Rochelle, foram lá levar o convite. E a gente sentou e conversou durante horas ali em casa. Contou um monte de coisa do sogro dele. Eu fiquei, não fala isso do seu sogro não, rapaz. Tadeu é um cara tão gente boa. Você vai casar com a filha do homem e vem aqui na minha casa fazer um negócio desse. Brincadeira. Família. Você precisa de um lugar para se sentir aceito. Eu preciso. Você sabe por que nós temos vales de ossos secos na nossa vida? Lugares que não tem vida na nossa vida? Porque a gente não se permite ser curado através do outro. Vou falar de novo. Sabe por que nós temos vales de ossos secos nas nossas vidas? Porque a gente não se permite ser curado pelo outro. Você precisa de um lugar para se sentir seu. Você precisa ter na sua vida um sentimento de pertencer a algo, a alguém. Você precisa na sua vida se sentir, sabe, importante. Você precisa se sentir valorizado. 90% das pessoas têm problemas com autoestima e com aceitação e com autoafirmação. Você precisa deixar Deus soprar sobre esse vale de ossos secos na sua vida. Você precisa deixar Deus curar áreas da sua vida. A maior tragédia no cristianismo, segundo A.W. Tozer, são pessoas sem santidade. O nível de santificação, ou os níveis de santificação, passa por 3 etapas. Etapa número 1, Deus corta os galhos, as coisas externas. Você começa a deixar coisas que você praticava, que você tinha como importante, de lado. Esse é o primeiro processo de Deus trabalhar na área de santificação, na minha e na sua vida, é o deixar. O segundo nível de santificação que Deus leva uma pessoa a experimentar é o limpar o interior. Olha para mim aqui, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. 90% dos traumas interiores, como sentimento de incapacidade, inferioridade, de baixa autoestima, pessoas feridas na atenção, aceitação, proteção, foram causadas dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das casas. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram desprezadas, pessoas que foram
anuladas. Gostei dessa palavra, pastora. Pessoas foram anuladas. É o segundo nível de santificação. A pessoa precisa voltar a ter vida, a se sentir um ser. Ela precisa entender, ela precisa se sentir que ela tem importância diante da vida, e a vida para si tem importância para com ela. O terceiro nível de santificação que Deus espera de mim e de você é a motivação. Quando nós não nos permitimos sermos tratados na nossa vontade, nos nossos motivos. E eu vou citar um texto que está na minha cabeça esse final de semana inteiro. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Preste atenção aqui, meu amado. Segui a paz com todos e santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E agora eu não me consagro, eu não busco esta chamada santidade para que eu veja Deus, mas para que Deus seja visto através da minha vida. Jesus precisa nascer na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e falar: eis ali uma pessoa semelhante a Jesus. Salvação é ato, santificação, processo. De tempo em tempo nós precisamos recomeçar. De tempos em tempos nós precisamos renovar. De tempos em tempos nós precisamos restaurar. A música que marcou a morte do Eduardo Campos foi os filhos dele, quando fizeram uma homenagem domingo passado, fizeram o Dia dos Pais e aniversário do seu pai, cantaram para ele assim: como Zaqueu. Pega aí, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero subir o mais alto. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo. Ó o vale de ossos secos agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Olha para mim, Deus. Não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode gerar vida na sua vida é um relacionamento íntimo teu com Deus.
É um relacionamento em que você tem fome e você tem desejo de Deus. Quanto mais você quiser de Deus, quanto mais você tiver vontade de Deus, mais você vai experimentar dele. E quando você experimenta de Deus, você tem vida em você. Agora você não precisa e não necessita de fatores externos para encher coisas vazios internos. Agora você tem cheio dentro de você a vida de Deus, o zoe de Deus. Agora você tem a vida de Deus em você. Você está cheio da presença dele. Você está cheio da vida dele. E agora você transborda, conforme está escrito no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, na parte B. Porque eu vim da vida, e vida com abundância. Eu vim soprar sobre os vales de ossos secos que você tem dentro de ti. Eu vim trazer respostas que você não conseguiu na sua faculdade, na sua casa, no seu casamento. Eu vim trazer resposta aonde você não conseguiu nos seus negócios. Eu vim trazer luz para a tua escuridão. E aí então começou a fazer barulho. Osso com osso, conforme o seu osso. As coisas só começam a fazer sentido na minha e na sua vida quando Deus entra nela. E então começou a bater osso com osso. As coisas começaram a se encaixar. Eu gosto muito de uma história que diz que um filho chegou para um pai atarefado, e naquele jornal havia o mapa mundi. E aí então o menino cortou aquele jornal em um monte de pedaços e pediu para o pai para ajudar. O pai deu para o filho, aquele mapa para o filho fazer enquanto ele terminava os trabalhos que ele levou para a sua casa. Aí ele pegou aquele mapa, cortou aquele pai e deu para o seu filho, pensando que aquele menino ia gastar horas para fazer aquele mapa se encaixar parte por parte. 10 minutos depois, o menino volta com o mapa prontinho e mostra para o pai. E aí falou assim: pai, aqui o mapa está pronto. Aí o pai ficou surpreso e falou assim: menino, como que você conseguiu montar esse mapa tão rápido? Sabe o que é, pai? No lado de trás tinha foto de um homem. Quando eu vi que tinha uma foto do homem, eu montei o retrato do homem. Quando eu montei o retrato do homem, eu montei o mapa do mundo. O mundo ficou certo. Sabe quando o mundo está certo? Sabe quando o mundo faz sentido para mim e para você? Sabe por que nós não precisamos viver de tarja preta? Você sabe por que nós não precisamos viver de estímulos externos? Sabe por que nós não precisamos viver na dependência de álcool, de droga, de sexo? Porque a resposta não está lá. O mundo só vai fazer sentido para você quando você encontrar Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. A vida só faz sentido quando você encontra Jesus. Então nessa noite eu quero desafiar você, meu querido. Eu quero levar você a um entendimento simples. Mais de Jesus, menos de você. Mais fome de Jesus, mais sede de Jesus, mais vontade de conhecer Jesus. Meu querido, muitos de nós que estamos aqui, nós estamos precisando ter uma conversa séria com o Senhor e falar assim: eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Jó, no final da sua história, ele falou assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço de ter uma experiência contigo. Sabe, meus queridos, não tem como tirar a alegria de uma pessoa, a motivação de uma pessoa, quando ela teve uma experiência com Deus. Quando uma pessoa teve uma experiência com Deus, nada tira essa pessoa do Senhor. As pessoas,
eu enfraqueci e me desviei. Se você desviou, é porque você nunca teve uma experiência real com Deus. Porque quem tem experiência real com o Senhor, não desvia. Eu não consegui, eu estava indo na igreja, mas o pastor nunca foi culpado de pessoa sair da igreja. É porque você não teve uma experiência com Deus. Porque senão, nenhum pastor iria te tirar você da igreja. Ninguém pode tirar você de Deus quando Deus for seu e você for dele. Ninguém, meu querido, olha para mim, tem o poder em si mesmo de mudar a tua história e a tua vida, senão você mesmo e o Deus ao qual você escolheu para ser o rei e o Senhor da sua vida, e o nome dele é Jesus. Quando Jesus entrar na sua casa, quando Jesus entrar na sua vida, então as coisas vão fazer sentido. E se elas fazerem sentido, meu amigo, você não vai trocar nada por um prato de lentilha. E eu queria terminar essa mensagem sobre o vale de ossos secos, falando para você, ainda que a sua vida esteja difícil nesses dias, ainda que haja vale de ossos secos, você não está vendo o renovo de Deus, você não está conseguindo ver o renovo de Deus, eu quero te desafiar. Não desista. Não desista. Seguir paz com todos, Hebreus 12, 14. E santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Graça é algo que nós não merecemos. Não é isso? Foi isso que você pregou ontem para as mulheres? E misericórdia nos livra daquilo que nós merecemos. A pastora pregou isso ontem. Graça é algo que você não merece. Por isso que você é salvo pela graça. Mas misericórdia nos livra de coisas que nós merecemos. Por isso que o vale de ossos secos, meu querido, o vale de ossos secos na minha e na sua vida, ele vai mudar. Não é porque nós merecemos, porque é graça. E não é porque você e eu somos perfeitos, porque Deus vai nos livrar da morte eterna, que é aquilo que nós merecemos. O nome disso é misericórdia. E não haja, aqui ó, esse livro aqui parece que foi escrito ontem, mas não foi não, tá? Faz mais de 2000 anos, 2000 anos que Paulo escreveu isso, ó. Diz que, alguns dizem que foi Paulo, eu penso que é Paulo. Separando-se da graça de Deus, e nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, prazer momentâneo, vendeu o direito da primogenitura. Não sabeis também que posteriormente, querendo herdar as bênçãos, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Não venda a sua bênção por um prato de lentilha. Não venda a sua vida em Deus por um prato de lentilha. Tem coisas para resolver? Resolva. Tem áreas para entregar para Jesus? Entregue. Deixa o vento soprar dos quatro cantos. Quatro cantos. Quatro cantos. O vento não sopra, o Espírito não sopra só de um lugar, irmão. O Espírito não sopra só de um lugar. Às vezes você está pensando, olha bem aqui, que a resposta de Deus para a sua vida vai vir por uma fonte, por um lado, e às vezes vai vir por outro. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu acredito no meu coração que Deus tem propósito em tudo. Até aquele cachorro na porta da igreja hoje fazia parte de um propósito de Deus. Alguma coisa Deus quis falar. Muitas vezes é a gente que não quer ouvir e não quer aprender. A gente precisa entender que existe esse vale. E só tem um jeito desse vale se transformar em alma vivente. Como Israel. Fechar agora em Israel para não ser herético, né? Para fazer a boa exegese. Como Israel. Só tem um jeito de Israel voltar para o centro da perfeita vontade de Deus. É Deus soprando sobre Israel. É Deus curando a amargura. É Deus trazendo de volta a esperança. É Deus colocando de volta
a vida dentro daquelas pessoas. E Deus foi durante cada tempo confirmando que Ele ia fazer isso. Primeiro Ele trouxe de volta Zorobabel, depois veio Esdras, e por fim veio Neemias. E Deus restaurou a cidade novamente. Processo. Deus quer trabalhar com muitos de nós. Deus quer trabalhar com você. Deus quer trabalhar contigo. Só que Deus, Ele quer que você entenda que Ele vai soprar. E o sopro que Ele está soprando, e o sopro que está vindo sobre a sua vida, primeiro, vai juntar ossos com os ossos. Se coloca em pé. Segundo, depois que Deus juntar ossos com ossos, Deus vai colocar tendões. Terceiro, depois que Deus juntar osso com osso, colocar tendão, Ele vai colocar a carne. E por final Ele vai colocar a pele. E quando esse corpo estiver pronto, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai soprar. Deixa o vento soprar. Deixa.